Eu me chamo Miriam Souza e faço parte do terceiro ano de administração pela Escola EF, professor Sebastião Vasconcelos Sobrinho, mais conhecida como PSBS para os próximos. E estamos aqui com um convidado muito especial. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar para nós. Minha querida, sem mais delongas, se apresenta. Olá pessoal, me chamo Samara Cardoso, também curso de administração e estou aqui para falar do objetivo do nosso podcast, que é promover transformações na realidade social. Aqui está o nosso convidado, por favor, se apresente. Olá pessoal, meu nome é Nathaniel Tomás e é uma honra ser convidado para esse podcast e sei que vai agregar muito no conhecimento de vocês. Eu vou aqui estar expondo em relação à minha experiência acadêmica e também profissional. Muito bem. Nathaniel, analisando o seu currículo, a gente percebe que você passou um período no seu curso de ensino médio foi aqui na Escola PSBS. Tem como você falar um pouco para a gente desse seu curso, como ele agregou na sua vida profissional? Sim, então, vocês que são alunos dessa escola e também alunos de outras escolas, em relação ao ensino médio, que inicia-se já uma maturidade maior em relação ao estudo, porque muitos já têm em mente um ensino superior ou mesmo uma profissão, como é no caso em relação à escola PSBS, que o foco maior é a capacitação profissional. Então, em relação a essa experiência que eu tive, foi uma experiência que agregou muito, porque através da escola eu tive novos conhecimentos e dessa forma vim conhecendo e também ali na convivência com os colegas e assim forma-se de uma maneira que a pessoa venha já ter esse conhecimento no mercado de trabalho. Muito bem. Quando você terminou esse período de ensino médio aqui na escola, que foi um curso técnico, você já entrou no mercado de trabalho nessa mesma área ou em outra área? Sobre o curso técnico foi em comércio, na época que tinha na escola. E em relação a esse curso, eu aprendi muito e a grade curricular dele é bem parecida com a administração. Então, em 2014 eu concluí o ensino médio, juntamente com o técnico, e em 2015, em janeiro, fevereiro, já comecei a estudar acerca de entrevista, porque é muito importante pesquisar e saber também em relação aos processos seletivos. Eu já fui me informar e assisti muitas aulas no YouTube. Outra coisa importante é conhecer a empresa que a pessoa vai trabalhar. E dessa forma, eu comecei a estudar sobre os processos seletivos e o curso técnico me deu essa base, porque eu estudei sobre RH, estudei sobre também que em relação aos processos seletivos, nesse sentido. Aí, em relação ao curso técnico, em 2015, eu participei de algumas entrevistas. Uma delas foi uma entrevista da Nutrilite, mas eu não passei. E assim, eu fiquei decepcionado por não ter passado, porque almejava passar. Mas assim, eu vi que era experiência que eu tinha adquirido. Aí eu fiz uma nova seleção que foi para o Crédito Amigo, que é no Banco do Nordeste. Aí eu passei uma vaga para Jovem Aprendiz e seria para estar como auxiliar administrativo. Aí, então, em relação ao curso técnico, eu entrei de começo na área que eu já tinha mesmo sido formado. Então, muito bem. E já que você falou do seu engajamento aí no curso técnico, quais foram as dificuldades que você encontrou a partir do momento que você saiu da escola para encontrar o trabalho? Parte das dificuldades que todos têm, e em relação, primeiramente foi a adaptação, porque eu tinha saído da escola, a rotina, e já o mercado de trabalho tem outra rotina. E é claro que tem coisas parecidas, mas assim, a responsabilidade torna-se maior, porque geralmente na escola a pessoa assim, não é tão cobrado e em relação aos professores são flexíveis em muitas coisas. Aí quando entra mesmo em uma profissão, existe uma responsabilidade maior,
Aí eu falo em relação à primeira dificuldade, foi a adaptação, porque ainda minha mente ainda estava na escola e assim, é natural a pessoa sentir falta dos colegas, porque muitos anos estudando, tem uma rotina, aí depois vai para outra. Aí tem aquela adaptação, aí com o tempo também, em relação a trabalhar, fui adquirindo um gosto aos poucos, não era algo assim que dizia que era a melhor coisa do mundo, mas assim o gosto foi aos poucos, fui conhecendo. E outra coisa que eu posso dizer é que a escola, né, a teoria é uma coisa e na prática é outra. E muitas das coisas que a gente estuda, quando a gente vai para a profissão, a gente não vê. Ou seja, é necessária a teoria para a gente saber se colocar nas coisas, mas em relação ao que eu estudei, eu usei pouco, em relação à área que eu estava atuando. E também na empresa que eu trabalhava, eu ficava mais na parte de arquivo, lá de documentação, de organizar. Aí foi essa experiência que eu tive de começo. Você falou da questão da dificuldade que todo mundo tem, né? Isso é fato. Mas em que essas dificuldades agregaram na tua vida profissional e pessoal? Bom, isso é de suma importância em relação à dificuldade, elas aprimoram. Então a gente começa a criar maturidade nas coisas. Em relação à escola, né, trouxe tanto no sentido acadêmico como no sentido profissional. Então, em relação a conhecer o mercado, conhecer como funciona e saber onde está, e em relação a isso, a dificuldade que vem, né, a cobrança, a responsabilidade que se exige, e isso nos dá uma posição melhor. Então, em relação ao primeiro emprego que eu tive, em relação à adaptação, conhecimento que foi agregado, então a gente, depois disso, depois da primeira experiência, aí com o tempo vai se colocando mais. E outra dificuldade também que eu posso aqui também colocar em relação à timidez. Inicialmente eu era muito tímido, é uma coisa que acompanha a maioria das pessoas, a timidez, porque vem aquele medo de tentar as coisas, de fazer. E onde eu trabalhava eu tinha aquele medo de fazer as coisas, de pensar que poderia errar. E também, né, ficava num impasse entre fazer uma coisa e depois errar e ser cobrado. Aí se eu não fazer também seria cobrado, como está fazendo. Aí assim, em relação a isso é com o tempo. Em relação a esse processo da pessoa ir aos poucos, não fazer de uma vez. Tem uma frase assim, bem famosa entre os Navy Seals, que é a gente da Marinha Americana, em relação de... Ele usa lá a expressão como um elefante, que significa uma mordida de cada vez. Ou seja, que significa que se algo é grande, a pessoa começar em pequenas partes, fazer aos poucos. Então, em relação a quem quer ingressar no mercado de trabalho, quem já está dentro, em relação de saber, em relação a uma grande tarefa que se tem, ou seja, quebrar em partes e fazendo. E isso eu coloco em relação à timidez, que a timidez ela vem vencendo aos poucos, a pessoa vai engajando nas atividades, tem coisas que não consegue ainda fazer, e tudo é o conhecimento também, o conhecimento vem agregando e dando confiança. Certo. A gente vê aqui que ele tem um currículo bem diversificado. Bastante. Bem diversificado mesmo. Eu vou dar uma lida aqui bem rápida. Aqui, na formação acadêmica. Ele é bacharelado em Direito, pela Via Sapiens, e também é técnico em Comércio, né, que já foi falado. E a experiência profissional dele, atualmente ele trabalha no Lucas Cunha Contabilidade, ele é auxiliar administrativo, ele já trabalhou também no Moirão Motopeças, na Supercell, no Super Supermercado e no Instituto Nordeste da Adonia INEP, que é o Crédito Amigo. E aí também ele participou assim, de alguns cursos, palestras e tem as informações adicionais. Aí, em vista desse currículo muito diversificado, diga para nós como foi esse processo de adaptação, como foi o processo de conhecimento nas áreas que foram exploradas por você no mercado de trabalho.
Sim, então, em relação, falei inicialmente, no primeiro, aí em relação, aí depois dessas outras ocupações, eu terminei o período como jovem aprendiz, 2 anos, aí depois comecei a estudar novamente, me atualizar em relação aos processos seletivos, a entrevistas, me preparei, aí, e assim, outra coisa que eu posso dizer também que, assim, o mercado de trabalho, ele é bem complexo e a pessoa tem que mesmo ter paciência, e se pretende uma área, assim, geralmente não consegue assim de uma vez adentrar. Aí depois que eu terminei esse período como jovem aprendiz, eu assim, esperei, né, deixei meus currículos em algumas empresas, deixei no Cine e fui aguardando e tive a oportunidade também em uma empresa. Aí depois tive uma experiência lá de uma semana, aí com isso depois analisou lá meu perfil, aí disse que por enquanto não necessitava, aí então mas continuei perseverante e também novamente consultando, e depois eu trabalhei no supermercado, não era o que eu queria, mas por causa da necessidade, surgiu a oportunidade lá. Inicialmente eu ia só uma vez na semana, mesmo assim aceitei para estar mesmo tendo experiência, e lá eu pude atuar nas áreas que são disponíveis. Eu trabalhava no caixa, depois também no estoque, também atendia clientes, então foi uma experiência geral que eu tive e que agregou muito. Aí também em relação às outras experiências, Moreira Motopeças, que eu também trabalhei lá. Aí também lembrando em relação que o nível superior, primeiramente foi em Ciência da Computação, que fui lá no IFCE, por que eu escolhi? Justamente por causa da logística, de ser na própria cidade, também em relação ao curso ser à noite, aí também era a disponibilidade que eu tinha, haja vista no trabalho. Então, por causa dessa logística, cursei ciência da computação em 2017, aliás, foi em 2017. Aí, juntamente estava trabalhando e estudando ao mesmo tempo, ou seja, é algo muito cansativo, né, trabalhar o dia todo, aí também à noite estudar, aliás, fazer a faculdade, ou seja, né, o tempo ele torna-se pouco para estudar, mas quando a gente tem um objetivo, né, sabe o que quer, sabe dividir o tempo. E outro conselho que eu posso dar em relação a dividir o tempo. Tem até assim uma frase bem famosa que quem muito tempo tem, muito tempo estraga. Porque a pessoa fica no pensamento de dizer, não tenho muito tempo, né? Igual um professor quando ele passa o trabalho. Vocês têm um mês para fazer. Eu tenho um mês para fazer, vou fazer hoje. Aí quando a gente chegar no último dia, vai lembrar aquele trabalho. Aí se o professor dizer hoje, vocês têm um trabalho para entregar amanhã, eu já vou começar a fazer hoje porque é amanhã. E assim, em relação, como eu disse, separar o tempo e saber em relação a ter esse senso de urgência nas coisas. Então, isso fez com que, tanto no trabalho como na faculdade, também onde eu trabalhava, me dava a oportunidade de estudar alguma coisa. Eu estava nessa loja, em vendas. Aí, quando não tinha clientes, estava vendo alguma coisa, estudando. Então, como eu disse, é só mesmo saber dividir o tempo. Aí depois, outra oportunidade foi onde eu estou atualmente, professor em contabilidade. Ou seja, não tenho uma formação em contabilidade, mas é um curso técnico, estudei um pouco sobre contabilidade, finanças, também já me deu assim, já essa ciência. Aí com isso, né, e quando eu cheguei lá, meu patrão disse que eu tinha feito curso técnico. Ele disse assim, mas não é querendo, por exemplo, xingar, né, ou mostrar na pessoa. Ele disse que nada que eu tinha aprendido tinha validade, ele ia começar a aprender lá as coisas. Então, assim, eu vi mesmo, de fato, que muita coisa que a gente estuda, né, a realidade é outra. E outra coisa importante é a tecnologia. A tecnologia está presente em tudo.
E todas as áreas necessitam da tecnologia. Vamos aqui quem é médico. Se o médico hoje não tiver conhecimento da tecnologia, porque existem até alterações cirúrgicas que são feitas através de máquinas, através de programação, tem que saber controlar. Então, assim, eu vi lá que a tecnologia estava presente e foi uma coisa que eu pouco estudei. E saber em relação a todas as áreas. Então, esses conselhos iniciais para quem está começando. Pronto. Nathaniel, a gente viu que você é formado em técnico de comércio pela escola e você falou aqui um pouco sobre as suas avaliações por fora, né? Você fez ou você teve outras ajudas externas além desse curso? Você fez outros cursos, você foi buscar outras plataformas? Fale mais um pouco sobre essas suas ajudas externas. Assim, já no tempo da escola, tinha alguns cursos, eventos também. Aí que eu participei do SEBRAE, foram escolhidos alguns alunos para participar de um curso de atendimento. Eu tive a oportunidade, que era à noite, foi 5 dias, de segunda a sexta. Aí depois também, em relação, fiz um curso de informática, que inclusive veio sendo divulgado, aí em relação ao Bono veio aqui, ele falou em relação a esse curso, aí eu participei de informática e em relação a depois da escola também, teve outros que eu participei como Java Aprendiz, eu também fiz um curso, que tem um curso uma vez na semana, e o curso é voltado também para auxiliar administrativo, na formação. Eu estava trabalhando e tinha a capacitação profissional e também a capacitação acadêmica. E em relação a depois, como eu disse, a faculdade, que foi Ciência da Computação, e eu não me identifiquei com esse curso, tentei assim por muito tempo para ver se era minha dificuldade no aprendizado, não me familiarizei. E outra coisa que eu posso dizer também aqui pegando assim rumo da conversa, eu não tinha mente em uma área que eu queria atuar, né? Apesar de ter feito o curso técnico em comércio, eu almejava ciência contábil, administração, mas não era assim algo de certeza, não era algo que por causa do curso influenciou também. Aí eu pensei inicialmente, mas assim, uma certeza de dizer isso que eu quero para toda a minha vida, eu não tinha. E o que eu posso dizer para todos vocês, né, que estão iniciando, em relação à área, né, tem gente que já tem uma área certa, né, eu vou fazer isso, eu não sei isso, mas quem ainda não tem uma área certa pode ficar tranquilo que com o tempo a pessoa vai fazendo as coisas e depois chega só isso que eu quero para a minha vida. Então, em relação à área, aí depois disso não me identifiquei, como eu disse. Aí, por eu não ter me adaptado, eu mesmo cancelei a matrícula, sem assim ter uma coisa em mente. Aí foi o tempo que eu tinha feito o Enem, aí fiz mesmo por experiência. Aí depois, abriu as vagas para onde resolvi me inscrever. Aí eu passei para Direito, lá na Faculdade de Estados. A gente estou estudando atualmente, gostando muito. Não sei, dificuldade, mesmo que a gente goste de uma área, mas existem dificuldades em relação, tem coisas que também alguma disciplina que a pessoa não gosta. E hoje estou atualmente, e assim, entrei já com a pandemia, aula virtual, e em nome de Jesus, agora nesse ano já vai ser presencial, isso aí vai ser uma nova realidade, porque até no presente momento estava ainda de forma virtual. Certo. Você falou sobre a questão do atendimento ao cliente, né? E tem até uma teoria da administração, que é a teoria da contingência, que é que tudo depende, tudo é relativo. Como que você conseguia atender esses clientes e qual a sua ótica em relação ao cliente sempre ter razão? Você acha que o cliente sempre tem razão? Sim, é uma boa pergunta. Em relação às experiências que eu tive, assim, algo que eu fui cobrado diretamente, foi nesse supermercado que eu trabalhei. E lá a proprietária, ela exigia ter a atenção do cliente. E algo que ela falava muito em relação de deixe tudo que está fazendo e atender o cliente. Ou seja, tinha coisa lá que eu sabia que tinha necessidade de fazer, né, como organizar lá mercadorias, e está fazendo um serviço que eu mesmo me empanava uma coisa, ela
dizia, deixa o que está fazendo e atende o cliente. Aí isso mostra que a importância do cliente para a empresa. Aí também, né, os maiores empreendedores, eles falam em relação que quem paga a conta são os clientes. Porque se não tiver os clientes, não existe vendas, né? Tem que ter clientes. Em relação ao cliente sempre ter razão, é claro que o cliente não sempre tem razão. Né? O cliente ele se equivoca. Ele pode usar de má fé e assim dizer que o produto está com defeito, ele mesmo modificou dizer que está com defeito, ou dizer que o serviço queria uma outra coisa do serviço. Mas assim, em relação a isso, o cliente sempre tem razão? Não. Mas nós como, vamos colocar aqui vendedores, no caso, nós como vendedores, nós temos que fazer com que o cliente tenha razão no sentido de atender primeiro, de sanar a dúvida que ele tem, a necessidade. E se ele fez uma reclamação, essa reclamação ela tem que ser resolvida. Porque, ou seja, para conquistar um cliente é difícil. Ou seja, para perder é muito fácil. E assim, um cliente que ele não gostou ali da loja, ele vai falar mal e muitas pessoas vão deixar de comprar. Então, é importante dar essa atenção ao cliente. Ou seja, mesmo que a gente saiba que ele não tem razão no que ele está falando, mas tentar ali acalmar ele, dar atenção, para que assim ele venha se sentir bem e venha voltar na empresa outra vez. Você falou aí nas suas palavras passadas que você almejava fazer administração, né? Você já teve algum empreendimento próprio? Você almeja ter algum empreendimento próprio? Assim, em relação, falando da escola, falando aqui, com o curso de empreendedorismo, isso aí influenciou muito. Em relação a gente teve vários projetos e também dinâmicas, aí isso dá uma luz. E já na escola, em 2012, 2013, aí no curso de empreendedorismo, eu pensei no que eu poderia fazer. Como eu estudava o dia todo, estudava em tempo integral, aí eu pensei assim, olha o que eu poderia fazer. Aí tinha uma colega minha que ela vendia doces, ônibus, vendia chocolate. Aí depois eu pensei o que eu poderia fazer. Aí eu lembrei em relação a reforço escolar. Aí eu chegava em casa às 5h30, aí eu fiz a divulgação para alguns amigos meus e algumas vizinhas que tinham seus filhos. Aí comecei a ensinar, ensinava de segunda a quinta pela noite, aí já ensinava sábado à noite, que era o tempo que eu tinha disponível. Haja vista que sexta-feira eu tinha um compromisso com a igreja e já deixava para sábado à noite. Então, assim, eu mesmo na escola pensei o que eu poderia fazer. Aí foi algo bom, né? Ganhei um dinheiro com isso. E a gente tem essa visão, e o curso de empreendedorismo influenciou. Aí depois, eu também estava na escola, estava um tempo de férias. Aí eu conheci uma empresa que meu primo trabalhava, que vendia doces, chocolates. Aí eu também comecei a vender. E em relação a outro empreendimento próprio, comecei a trabalhar com gerenciamento de mídias sociais. Aí como eu fazia algo para a igreja, já divulgava, aí já tive a experiência e eu comecei a trabalhar com esse gerenciamento de mídias sociais. Assim, quando eu vi essa nova realidade, ter um empreendimento próprio, é algo muito desafiador, porque exige muito conhecimento. E assim, a demanda ela é alta, e você não pode, se alguém pedir uma coisa, você não pode passar uma semana, passar um mês para fazer, ou seja, tem que ser algo imediato. E eu também criava as artes para divulgar, aí exigia fazer logo, ter ideia, e para quem trabalha nisso também exige muita criatividade, porque depois de um tempo as coisas começam a ficar monótonas. Aí tem que criar algo novo e além de vender também. E apresentar o produto. E eu fiz alguns portfólios, apresentei, consegui alguns clientes.
Aí também eu trabalho juntamente com um irmão, que ele é da igreja, que trabalha com assistência técnica. Aí eu também estava tendo essa experiência, ele é autônomo, ele tinha essa experiência e também estava vendo lá essa parte de assistência técnica, conselho. Aí esses empreendimentos também sei que somaram muito na minha experiência até agora. Quem estuda administração sabe muito bem sobre a pirâmide de Maslow, né, que é a hierarquia das necessidades humanas, e elas são divididas em 5 partes. Tem a necessidade fisiológica, a de segurança, a social, a de estima e a de realização pessoal. E aí todas essas partes elas têm que ser superadas dia após dia até que você chegue ao desenvolvimento pessoal. Aí, Nathaniel, eu te pergunto, você já se imaginava onde você está hoje ou você pretende fazer outras coisas ao longo da vida? Em primeiro lugar, como eu disse que eu não tinha assim, já algo certo, já algo para fazer em relação à faculdade, ainda estava muito cansativo, sobre o que eu poderia fazer. É claro que eu tinha algumas influências, não considero como influência, e também sobre isso, em relação de se imaginar eu não tinha, mas com o tempo, né, fui vendo a realidade e aprendendo. Aí já, assim, em relação a uma profissão, em relação à faculdade, mas assim, algo que eu tenho em mente é fazer sempre o melhor. Então, assim, já imaginar fazendo o melhor nas coisas, também interesse em aprender. Aí sobre isso, né, em relação a essa pergunta é muito boa, e é muito importante, né, de se imaginar onde a pessoa quer chegar. Ou seja, se eu quero ser um profissional, eu já tenho que imaginar sendo aquele profissional. Já sendo, aí existe, assim, entre o desenvolvimento pessoal, alguns falaram que é a visualização. É você se visualizar em tal área, você se visualizar de uma forma, porque isso entra até mesmo também na programação neurolinguística, ou seja, nessa parte da neurociência. Aí, nesse sentido, né, o conselho que eu posso dar aqui mais uma vez é em relação de você mesmo ter essa visão das coisas, de já mesmo começando, mas tendo assim um sonho maior, querendo estar em certa área. Né? Tem gente que está numa empresa, aí gosta muito, aí já almeja ser gerente daquela empresa, estar numa posição maior. Aí tudo isso exige sacrifício todos os dias. Né? Não adianta eu me imaginar sendo um gerente, mas eu não me esforço na empresa. Eu não faço nada, preciso de alguma coisa, eu digo assim, não é da minha função, não é do meu setor, não é da minha responsabilidade, deixa com a outra pessoa. Mas a gente observa que existe, como vocês estudaram, existe essa segmentação, mas a gente, no mercado de trabalho, a gente tem que estar também disponível para fazer outras coisas, né? Como vocês fizeram estágio, falando aqui para os alunos da escola PSBS, que a pessoa estuda, né, em relação às áreas, mas no estágio vocês viram que fizeram outras coisas, além do setor que vocês estavam, e até mesmo limpar chão, né, limpar alguma coisa. Ou seja, essa coisa, né, falaram, por exemplo, eu vou limpar chão. Então, assim, em relação a isso, né, você tem humildade, né, uma coisa que a pessoa sabe que é necessária se fazer, você tem humildade de fazer. É claro que a pessoa não vai, quem teve uma capacitação, vai passar um dia limpando o chão, mas se tiver necessidade ali, fazer e ver outras coisas também para organizar. Isso é de suma importância, que as pessoas pensam que com isso vai estar mesmo se distraindo, fugindo do seu setor, mas é algo que agrega também, ver a necessidade e também ter visão de tudo que está se fazendo. Pronto. Natália, a gente viu aí que você falou muito sobre o seu currículo, as suas áreas exploradas, mas nos fala aí o que te motivou a evoluir na vida profissional e pessoal. Quais foram a motivação para você estar aqui? O grande motivo é melhorar. Aí existe uma teoria chamada Kaizen, que significa melhora contínua. Ou seja, ter essa percepção. Em relação de quando eu comecei, já tinha a visão de querer melhorar, tanto profissional, também como de forma pessoal.
Aí com isso fui adquirindo responsabilidades e aprendendo, e assim, algo que também vem junto é o conhecimento. O conhecimento ele agrega, e também, como eu disse, que o conhecimento ele gera confiança, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, e por saber o que eu estou fazendo, eu vou tentar melhorar aquilo que eu faço. Então, em relação, não, o principal foco é melhorar como pessoa, adquirir mais valores, e em relação a isso eu posso citar o fator primordial que contribuiu nisso foi a igreja, estudar sobre os valores, estudar em relação à moral, né, que a gente tem, já ter esse compromisso. Aí com isso, primeiramente a melhoria pessoal, aí com isso também influenciou na também melhoria profissional, de honrar com os compromissos e também de adquirir conhecimento em relação na área, de saber contribuir para a empresa, e isso foi algo que veio sendo moldado com o tempo, e como eu disse, em relação a melhorar, foi algo assim que me incentivou muito. Ótimo. Pela nossa conversa aqui, eu percebi que o Nathaniel é uma pessoa que não desiste, né? Eu posso dizer isso, que ele não desiste fácil, ou até mesmo não desiste das coisas, né? E tem até uma frase aqui muito interessante do Maslow, que eu vou ler aqui para vocês, que tem muito a ver com a questão da realização pessoal e profissional também. Ele diz o seguinte: podemos nos concentrar em defesa, segurança ou medo, mas do lado oposto existe a opção de crescimento. Escolher crescimento em vez de medo 12 vezes ao dia significa avançar 12 vezes ao dia em direção à autorrealização. Aí, sobre isso, eu queria te perguntar se você tem alguma palavra ou alguma frase que te define e o porquê da escolha dessa palavra ou dessa frase. Eu falo em relação à igreja, aí falo em relação à moral. E o que eu posso dizer, a palavra é Deus, porque foi através de eu conhecer, de eu ler a Bíblia, e eu comecei a ter uma postura e ver a realidade das coisas, e com isso procurar ser justo no que eu fazia, procurar a verdade. Aí isso me deu o quê? Me deu assim sustentação nas coisas, em primeiro lugar, em ter esse pensamento em relação a Deus. Deus ele quer justiça, ele quer a verdade, ele quer que eu obedeça a vontade dele, e a vontade dele é soberana. E assim mesmo que a gente não venha entender, mas quando a gente começa a obedecer, aí com isso vê que é o melhor, e dessa maneira eu posso dizer que me deu um senso maior de responsabilidade, de eu mesmo ser justo no que eu fazia, e se de forma resumida posso dizer isso. Muito bem. Agora estamos chegando no final do nosso podcast, e nossa última pergunta, na verdade não é uma pergunta, né? É um conselho que você tem a nos dar e a todos que estão nos assistindo, da sua experiência, antes de que você tem um currículo bem amplo, cheio de conhecimento, cheio de experiência. Dê umas dicas pra gente, uns conselhos. Para quem está dentro do trabalho também. Certo. Assim, no decorrer da conversa, já assim passei alguns conselhos e falei da minha experiência, e aqui mesmo fazendo assim um resumo e assim um panorama em relação de toda a conversa, que as coisas não são como nós pensamos, como eu disse inicialmente, que a realidade é outra e no que nós temos que se adaptar. E a adaptação é algo muito importante. E em relação também à resiliência, que é uma expressão da física, significa mesmo a pessoa venha passar por dificuldades, mas, ou seja, se conservar naquilo que quer. E com isso, também em relação às experiências que vêm, tem coisas que a gente não quer fazer, mas começa a fazer, depois começa a gostar. Tem também as decepções, como eu disse, primeiro ensino superior, eu não me familiarizei e com isso vi o melhor abandonar, cancelar a matrícula, mas assim, não foi algo que eu desisti do ensino superior, né? Eu desisti daquela área. E com isso consegui um outro melhor que eu sou atualmente. Também tem outra frase interessante, que
ele é de alguns reais que, no meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. E também o de Henry Ford, que o fracasso é uma forma de começar com mais inteligência. Ou seja, por essa experiência ela vem agregando, e aqui também pegando assim algo usual e assim, algo cotidiano que a gente aprende até quanto ao para. Ou seja, como é que a gente aprende quanto ao para? Ou seja, andar direito, né? ter cuidado em relação ao se anda, né? Como se anda, prestar atenção nas coisas. Então, em relação ao que eu posso dizer, é ter maturidade diante das coisas e sabe, buscar conhecimento. E outra coisa que conta muito, pegando também assim, o ensinamento, que ele é do Dr. Laí Ribeiro, que ele diz que o que atrapalha não é o que você não sabe, mas é o que você sabe. Ou seja, o que você sabe lhe atrapalha. O que você considera que sabe, aí pensa que é daquele jeito, mas pode ser de uma outra forma. Aí também outra frase, também pegando em relação, se você tem um martelo, você pensa que todo problema é prego. Ou seja, a ferramenta que você tem vai determinar o que você faz. E se a pessoa só sabe de um jeito, aí vai pensar que tudo é daquele jeito. E é importante a pessoa buscar conhecimento e se desafiar também, ou seja, não se acomodar. Vocês tiveram essa capacitação escolar e profissional, aí geralmente o pessoal se acomoda, né? Fiz o curso técnico, já está bom, já sei. Mas tem que se desafiar para novos conhecimentos, buscar novas coisas, e isso é muito importante em toda empresa. Então, em relação ao que eu falei aqui, o que atrapalha não é o que você não sabe, mas é o que você já sabe. Ou seja, numa empresa, tem empresas que ela prefere contratar uma pessoa que nunca teve nenhuma experiência. Por quê? Porque essa pessoa não aprendeu certo. E quando alguém que tem experiência vai dizer, eu aprendi desse jeito, aí vai querer mudar. Tem empresas que têm essa mentalidade, no caso, os gestores, têm essa mentalidade de contratar essas pessoas. E é algo muito importante que a gente procurar desafios e assim estar constantemente aprendendo. Meus queridos, chegamos ao finalzinho do nosso podcast, o Medcast, né? Como já foi dito, nós falamos aqui sobre as dificuldades do mundo do trabalho e essa entrevista, essa conversa foi muito boa, né? Então sigam na sequência, nós teremos outras entrevistas também. Samara, por favor, se despeça do nosso público. Quero agradecer a presença de todos, como a Miriam já acrescentou. Foi uma conversa muito boa, a gente viu aqui através do nosso entrevistado, Nathaniel, toda a experiência que ele teve, as dificuldades, os conselhos, as frases que ele citou aqui pra gente, que é bem reflexivo. Eu quero agradecer a presença de todos. Também agradeço por essa honra de participar desse podcast, que vem elaborado por esses alunos, realização da escola PSBS. Eu agradeço o convite, também sei que esse pouco que foi falado vai agregar no conhecimento de todos vocês e, além disso, procure se atualizar mais, procurar coisas no sentido para estar constantemente aprendendo. Então, agradeço já a minha participação.